Capote, vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, voltado mais para o monitoramento, né? Você falou essa diferença que existe, né, do que a gente consegue lá no teste incremental, né, no 6.200, e que tem uma variância para quando a gente leva isso para dentro do treinamento. Você acha importante fazer um monitoramento do treinamento com equipamento depois, com pé de pato, com palmar, que é muito usado? Sua pergunta foi capciosa, viu, Guilherme? Especialmente porque você é um dos interessados, né? Obrigado pela pergunta. Eu já vou socializar aqui o porquê, né? Faz parte da sua dissertação de mestrado. Eu tive a oportunidade de vivenciar, experimentar essa série também. Eu acho que é fundamental, porque essa é uma pergunta interessante, né? A gente faz avaliação, ok. Mas e se eu quiser? Mas na série, né? Às vezes não, frequentemente o treinador quer colocar uma nadadeira, um palmar, pé de pato. E aí? Como é que ele vai corrigir? Eu quero fazer uma série, né, uma série de limiar anaeróbio, e aí eu não tenho certeza que série que está. Que intensidade que ele está. Porque se eu coloco pé de pato, ele faz mais força localizada, mas ele ganha muito, né, em economia, né, ganha velocidade, mas ele fica mais econômico. Se eu coloco o palmar, ele faz mais força, mas ele fica mais econômico também, aumenta a velocidade. Então, uma forma prática de responder essa pergunta, bom, tem várias formas, né, na verdade. Uma delas é pegar o nadador e pedir para ele fazer teste progressivo de perna, de nadando livre, nadando um progressivo, só 6.200, por exemplo, nadando livre, o outro nadando com palmar, depois mais 6.200 com nadadeira e 6.200 com paraquedas. Se quiser combinar, aí também palmar e paraquedas. Se a gente fala isso para o técnico, ele bate na gente e nunca mais quer saber, né, de fazer isso, porque não vai ser feito isso. Então, o que é feito normalmente? A percepção subjetiva de esforço, que é uma excelente ferramenta, né, se o atleta for calibrado, e quando, né, o atleta e o técnico têm a oportunidade, é ir lá e fazer o que nós fizemos no monitoramento de treino. Né? Faz o treino e tira uma gotinha de sangue no início do treino, meio da série e final da série. Quando ele vai fazer a série com palmar ou a nadadeira, que eventualmente fica mais fácil, né, para aquela intensidade, fala, deixa eu ver aqui como é que tá. Opa, em relação ao nado livre, tá muito fraco. Você pode forçar, mas eu já estou fazendo para o tempo. Mas o tempo não é a melhor medida aí, né? Porque esses marcadores são marcadores de carga interna. Né? Carga interna. E se eu olho a velocidade é um marcador de carga externa. Então, a ideia daí seria acoplar a percepção subjetiva de esforço, pelo menos no começo do trabalho, junto com a resposta lactacidêmica. Porque daí lá na frente, você não precisa ficar fazendo isso todo o treino. Você calibra a percepção de esforço do atleta com a resposta fisiológica. Aí, lindo. Vocês entendem? Então, a minha sugestão é fazer um monitor, ter uma âncora, um teste progressivo para ser a sua referência. A partir daí, gerar monitoramentos, porque daí o técnico acerta. E no futuro próximo, né, e aí fica o convite, estabelecer equações de correção. Quando eu coloco a nadadeira, né, o quanto que eu tenho que diminuir o tempo para que o tempo corresponda ao limiar anaeróbio. Da mesma forma que a gente faz com o intermitente, né? Porque esse resultado, quer dizer, se tiver alguém que não é da natação, talvez fique mais fácil essa analogia com velocidade de corrida. Se eu fizer um teste de limiar anaeróbio na corrida e meu limiar der 12 km por hora, essa intensidade de 12 por hora, ela serve para eu treinar no limiar se for um treino contínuo. Se eu fizer um treinamento intervalado, essa intensidade ela não serve. Porque quando eu quebro, fica mais fácil. Aí não dá para falar que eu estou treinando no limiar, eu estou treinando no sublimiar. Por um exemplo, tá? O mesmo acontece com a nadadeira palmar, pé de pato, que são elementos importantes como para incrementar, especialmente agora, né, que o volume de estudos tem demonstrado também, né, que a intensidade faz parte é um fator chave de sucesso. Né? Então, minha sugestão, objetivamente respondendo, sim, né, monitorar a partir de resposta lactacidêmica e calibrar a percepção de esforço, porque é o que o treinador vai ter no dia a dia. Né? Então, ele ter um mapeamento e o atleta ser calibrado. Né? Agora, de alguma forma, ele tem que manter um padrão.
Por exemplo, se vai fazer um monitoramento e ele puxa ferro antes, o normal, ele fazer musculação e ir nadar, no monitoramento ele tem que fazer musculação e nadar. Não adianta ele falar, não, eu quero ir bem no monitoramento, ele fica descansado, aí ele vai lá, é avaliado, dá um baita de um resultado bom, aí nos treinos ele não consegue fazer, porque ele já chega cansado na musculação, por exemplo, né? Então, assim, se a ideia é aplicar o dado na vida real, ele tem que estar na vida real. Ah, se ele sai da escola e vai para o treino, então sai da escola e vai para o treino. Não vai faltar da escola para descansar para avaliação. Né? Você está entendendo? É importante aquela condição real.